Mirassol, que terminou em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, com uma folha salarial menor que o salário do Memphis. Estava vendo. É uma coisa surpreendente. É menor do que o que dizem que é o salário. Dizem que o gasto com o Memphis, eu não sei se é verdade até hoje, tá? Mas dizem que gira em torno de 6 milhões de reais, ali o custo moradia, aquela parada toda. A gente até recebeu no Papo Fiel o Vinícius Cascone, que tentou defender, e acho que é um papo legal para a gente ter aqui, tentou defender a contratação do Memphis Depay. Queria a opinião de vocês, começando com o Thiago. Ele explica que o Memphis chegou e tudo que ele se propôs a fazer antes de dar o BO, antes de dar todo o problema de vazar o contrato dele, aliás, o Memphis deu dura no cara na roda, né? Os caras, não sei se vocês viram essa informação, que na roda ali do título, o Memphis falou: o traíra que vazou meu contrato tá aqui, mas tudo bem. Puta, deu um rolo desgraçado essa história aí. Que o Memphis, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, que segundo o Vinícius Cascone, o Memphis se paga se a gestão for bem organizada. Qual que é a sua visão, Thiago? Cara, o Memphis é o seguinte: primeiro, essa questão do contrato, né? Muita gente às vezes cobra do Memphis. Lógico que o jogador ele tem que ter a cobrança em cima do futebol dele, que a gente quer ver um futebol apresentável pelo alto valor. Mas quem fez o contrato que é o maior culpado. Começa por aí, né? Porque ele recebe isso, recebe bonificação daquilo ali, é assistência, não sei o que lá. Mas fizeram o contrato, assinaram o contrato com o cara, então é isso. Não tem o que fazer, né? Eu acho que o Memphis, eu vendo de fora, eu acho que é muita grana, fez jus algumas vezes, trouxe esses 2 títulos, foi muito fundamental, né, nas decisões. É um jogador de extrema decisão, né? É um jogador que na hora que o bicho pegou, nos clássicos e tudo mais, ele estava ali com a presença que a gente espera. Só que pelo valor, a gente espera isso em todos os jogos, né? Principalmente a gente que é mais velho, a gente viu uma leva de jogadores aí antigamente que, mano, os caras não ganhavam que essa galera ganha e suavam sangue dentro de campo, né? E a gente pode falar de jogadores que foram campeões do mundo com a seleção, campeões do mundo com o Corinthians, né? Então eu acho que fica muito nisso. Só que eu acho que o Memphis foi importante, fundamental. Acho que é muito dinheiro. E acho sim que se o Corinthians... Vamos ser sinceros, se o Corinthians tivesse uma boa administração real, é uma conversa que todo mundo fala, é clichê isso, mas é real. Se o Corinthians tivesse uma boa administração, o Corinthians era maior que o Real Madrid, cara. E não é exagero de corintiano louco. Olha a torcida que a gente tem, tá ligado? Olha a receita que a gente pode fazer. É loja do Corinthians, é roupa, é acessório, é tudo do Corinthians vende, tá ligado? Ingresso, tudo do Corinthians vende, tudo do Corinthians. Se tivesse uma boa gestão, a gente paga 3 Memphis, brincando, né, mano? Só que precisa ter uma boa administração, bons contratos, bons contratantes, né? Pra gente não ficar sempre nesse meio termo aí. E aí, Seretinho, Memphis Depay se paga? Olha, eu já pensei muito sobre isso, eu acho que não se paga, eu acho que é muito dinheiro, não vale a pena o custo-benefício. Ele é um jogador determinante, sim, é um jogador importante, é um jogador que foi fundamental ano passado na arrancada que o Corinthians deu, fundamental no título paulista, fundamental no título da Copa do Brasil, mas eu não considero o Memphis um craque de bola. Eu acho que o Memphis é acima da média. Mas alguém vai dizer, ele é o maior artilheiro da história da Holanda. Ok, tem coisas que você não consegue explicar no futebol. A Holanda, que tem grandes artilheiros na sua história, o Memphis é o maior artilheiro da história da Holanda. Eu não acho o Memphis fora de série. Eu não acho o Memphis um grande craque. Eu acho o Memphis acima da média para o futebol brasileiro. Ele é um bom jogador. Só que muitas vezes joga mal. Muitas vezes não se empenha dentro de campo, mas é um jogador que na decisão, principalmente quando ele quer jogar, ele consegue se colocar bem, ele consegue definir uma boa jogada. Se desse para você negociar o Memphis e trazer 4 jogadores
acima da média com o salário do Memphis, pagando R$1 milhão para cada um, eu acho que você consegue contratar 4 jogadores. O problema é a questão do custo dos direitos econômicos que você investiria. Agora, acho também o contrato do Memphis vai até o meio do ano. Perder o Memphis no meio do ano vai ser muito ruim para o Corinthians, do ponto de vista desportivo. Pode ser uma contradição que eu estou dizendo aqui, mas você vai perder no meio do ano, no meio da temporada, e termina o contrato dele justamente no momento em que abre a maior janela do futebol da Europa. E uma temporada que vai ser dura, né, mano? Exatamente. Porque agora, essa temporada de 2026, o campeonato brasileiro vai começar dia 28 de janeiro. Exatamente. E aí a Libertadores termina no final de novembro, a Copa do Brasil termina no início de dezembro, o Brasileiro no início de dezembro. Você perde o Memphis, se você não conseguir contratar outros jogadores, você perde um jogador fundamental, a não ser que você traga jogadores que possam suprir a ausência do Memphis, e hoje o Corinthians não tem esse jogador. E aí, De Paula, Memphis Depay. Olha, eu arrumo tanta confusão quando eu falo do Memphis. Meu Deus. Cascão do céu, você não sabe o que eu tomo de lapada, velho. Mas eu tenho que manter a minha coerência, né? Eu vou na linha do Cereto e do Thiago. Eu acho que o Memphis custa muito para o Corinthians. Aí você vai falar, pô, De Paula, mas contra o Palmeiras ele fez gol decisivo na Copa do Brasil. Contra o Cruzeiro ele fez gol decisivo. Na final ele fez o gol do título. Tudo bem, então ele vai jogar 4 jogos no ano para fazer o gol quando precisar, então. Porque jogador, eu repito, tem que ter regularidade. Tem que estar no campo de jogo o máximo possível. Se não tiver, não adianta, não resolve. Eu trago o exemplo aqui do Renato Augusto. Renato Augusto, para mim, foi um dos caras mais técnicos que eu vi jogar no Corinthians. Renato Augusto, pelo amor de Deus, deitava no bagulho. Você é louco, vocês lembram? Renato Augusto era... Você tá de brincadeira. Renatão, malandro, você tá de brincadeira. Só que o Renato Augusto, no final do tempo dele do Corinthians, eu falava assim, cara, o Renato joga um jogo muito bem, aí ele lesiona. Fica fora um mês, aí ele volta. Aí ele joga 2 jogos, pá, decide o jogo, aí lesiona, pá, fica 2 meses fora, tal. Quer dizer, já não era um jogador em que você podia contar com ele, em que pese tudo que ele fez para o Corinthians, né? Aí o Corinthians não renovou o contrato com ele, o que fez muito bem, na minha opinião. Ele foi para o Fluminense, não jogou, se aposentou. Foi isso que aconteceu com o Renato, ele não tinha mais condição. O Memphis, eu quero dizer o seguinte, ele tem que jogar mais. Ele tem que jogar mais. Em quantidade e qualidade, né, Ricardo? Qualidade, ele tem que estar mais vezes dentro do campo e quando estiver dentro do campo, tem que se dedicar mais. Mas você acha que ele não joga mais por lesão, por migué ou por falta de pagamento? Eu acho que ele se lesiona bastante. O histórico dele na Europa é de muita lesão, inclusive muscular. Ele tem um histórico de lesões na Europa. Teve um ano aí que ele jogou, acho que contabilizou, acho que jogou 90 dias, sempre. E não era sempre, ele jogou 180 dias, se não me engano, mas não era coisa de cirurgia de joelho, não. Eram lesões musculares, senão, se o cara tem uma lesão de joelho, ele fica 8 meses sem jogar, e não compensa a conta. Estou dizendo lesão muscular. Então era um jogador, para mim, que ele joga pouco, igual o Cereto falou, joga pouco de jogos, quantidade de jogos, e quando está em campo, ele também não joga tudo aquilo que a gente espera dele. Entendeu? Eu acho que ele poderia se dedicar mais. Ele poderia ser um cara mais presente. Porque assim, a Fiel TikTok gosta do Memphis, porque aí ele vai lá na comunidade, tirar foto, pá, anda no Celta velho, aí que não sei o quê, pipipi, popopó, sabe? Aí os caras curtem, eu não. Entendeu? Eu já quero ver o cara se me dá resultado dentro de campo. Para mim, não interessa o que ele faz fora do campo. Eu quero ver ele jogar a bola. Para mim, o Memphis é um custo-benefício altíssimo para o Corinthians. Ó, eu vou dizer, não tem ninguém no Brasil que ganha igual o Memphis. O Flamengo não paga um salário que o Corinthians paga.
O Palmeiras não paga um salário que o Corinthians O paga. De Arrascaeta, eu vi, ganha 1.800.000. É um terço. Bela comparação. Arrascaeta e Memphis. Quem é mais produtivo para os respectivos clubes? O Arrascaeta. Tá jogando sempre. Isso porque ele tem um problema crônico de pubs que o impede de jogar, às vezes tá bem ali. E joga. Mas ele jogou mais de 80% dos jogos do Flamengo na temporada. É isso que eu falo. Mas eu tenho pessoal que briga comigo. Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu quero. Ontem, na hora do gol que eu gritei, na hora do gol do Mendes, eu falei: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Por quê? Eu quero isso, que ele entre e seja decisivo, porque ele ganha bem para fazer isso. Eu não vou querer que o Guinegão resolva meus problemas. É uma crueldade com o garoto. Entendeu? Eu quero que o Memphis resolva meus problemas. Ele precisa jogar mais. E o que, sabe, me deixa um pouco chateado é que você olha para ele tá com aquela cara, Alguém acha que ele vai jogar, por exemplo, dia 28 de janeiro, a Corinthians e Bahia? Você acha que ele vai jogar? Os caras estão dizendo que o Corinthians de férias, né, agora, volta no dia 3 de janeiro, pelo que me passaram de informação. Ele não vai jogar os primeiros jogos do Campeonato Paulista, que começa no dia 11 de janeiro. Talvez não jogue dia 24, por enquanto é dia 24, né, a Supercopa do Brasil, mas deve mudar essa data, porque o Flamengo vai se reapresentar poucos dias antes do dia 24. O Flamengo vai botar time sub-20 para disputar o Campeonato Carioca. E aí, eu duvido que o Memphis vai estar à disposição para jogar as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Duvido. Mas vou lançar a Supercopa pode ser porque é decisão, né? E ele gosta de jogo decisivo, né? Vai passar na Globo, coloca à disposição. Vai passar na Globo, é contra o Flamengo. Aí. Exato.